Fala molecada, beleza? Professor Pedro Ivo na área, falando sobre Sinovac e sua eficácia. Muita gente é desinformada, não sabe inclusive o que significa essa porcentagem entre eficácias da Sinovac. Eu vou tentar fazer um breve resumo sobre como é que se chega a esses números, a esses resultados, sem nenhum viés que não seja o técnico. Então já senta o like no vídeo aí, se inscreve na porra do canal e vamos ao que interessa. Então o São Paulo divulgou que a eficácia da Sinovac é 50,3%. O que significa esse dado? Que em dados gerais, se você tomar essa vacina na bunda ou no braço, você tem 50% de chance de não desenvolver nada da doença, nada. Ou seja, você vai passar incólume. Aproximadamente 70,6% de não desenvolver o sintoma grave, ou seja, você vai desenvolver algum sintoma de febre, etc., e não vai para o estado grave. E 100% de chance de não precisar, aí você pode ter sido hospitalizado, mas desenvolver estado grave, de intubação e etc. É claro que isso aqui é um estimador, tá, galera? Então eu vi muita gente criticando o número, mas esquecendo de uma coisa chamada intervalo de confiança e o p-valor associado. O que é o intervalo de confiança, né? Até que ponto, com 95% ou 90% de confiança, você pode acreditar esse número dentro de um intervalo? Porque pontualmente a chance do verdadeiro resultado da eficácia dessa vacina ser 50,3 é zero, ser 70,6 para casos médios é zero e 100% para casos graves é zero. Então a gente precisa saber esse intervalo de confiança aqui. E o que é o p-valor associado? O p-valor associado é a probabilidade desse número ser diferente de zero. Qual seria essa probabilidade, né? Qual é esse nível? Até que ponto você consegue acreditar que esse número aqui, na verdade, é igual a zero? Vou até apagar, porque o p-valor é a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Então, qual seria a probabilidade desse número ser igual a zero? Então, quanto menor o p-valor, mais encurtado for o intervalo de confiança próximo desse número aqui, melhor para a vacina. Isso está associado ao seu erro padrão e à distribuição assintótica que a gente associa ao estimador. Então é uma coisa muito técnica, não adianta fazer conta de média, somar isso aqui, dividir por 3, não, fazer essas merdas, não, que, porra, tá sendo ignorante, tá errando rude, não tá respeitando a coisa como devia. Então deixa eu explicar mais ou menos como é que funciona, né? A princípio, nós temos 3 fases para se testar uma vacina. A primeira verifica apenas em grupos sadios se existe alguma resposta à vacina, ou seja, a vacina é legal, já foi testado in vitro, agora vai ser testado em vida, certo? Muita gente falando que a cloroquina tinha um bom resultado, era sempre in vitro. In vitro muita coisa tem resultado até eu te encher de tapa. No entanto, em vida, pouca coisa deu resultado. Então, a partir dos testes laboratoriais, se faz a fase humanos com um pessoal sadio, e depois você recruta um número maior de pessoas pertencentes a grupo de risco para verificar se vai haver algum tipo não só de evolução ruim da vacina nesses grupos de risco, como também verificar se pode ter algum efeito adverso, ou seja, se a vacina controlou esses caras ou se teve um efeito adverso. E na fase 3, que é essa que a gente passou agora, são milhares de testes para se verificar a eficácia em condições naturais, ou seja, você deixa a galera solta, tentando aí verificar o que está acontecendo. Por que o N nas fases vai aumentando? Simplesmente porque agora você quer tentar aumentar o poder do teste. O que é aumentar o poder do teste? É eliminar ou reduzir a probabilidade do erro do tipo 2. O que é o erro do tipo 2? Um falso positivo, ou seja, você acreditar que existe eficácia, mas na verdade não tem. Então você precisa de fato aumentar o tamanho da sua amostra para reduzir o erro padrão, uma vez que o erro padrão associado é a variância estimada dividido pelo tamanho amostral. Então quando você fizer um cálculo aqui simples, o erro padrão vai ser simplesmente variância
estimada, a raiz da variância estimada dividido por raiz de n, ou seja, ele vai diminuindo conforme o denominador aumenta. Então isso é bem clássico, bem tranquilo. Então, se você quer reduzir a variância do estimador, simplesmente aumente o tamanho da amostra. Isso é clássico. Assim eu peguei o primeiro paper na fase 2, ainda só, lembrando que a fase 2 é só em agentes saudáveis ou não, mas com um tamanho não tão grande assim. Então a gente percebeu que após 14 dias e 28 dias você não teve muito efeito da vacina. Na verdade, aqui você foram escolhidos 2 grupos, e aí de fato eles perceberam que, se eu não me engano, o primeiro grupo é o grupo de placebo, né? Deixa eu ver aqui, eu teria que ler de novo esse paper. Pronto. Então, na segunda fase eles escolheram 3 grupos, e aí eles chamaram de grupo 3, grupo 6 e grupo placebo. Você percebe que o resultado entre o grupo 3 e o grupo 6 é bem parecido. Do ponto de vista estatístico não há muita diferença. No entanto, para o placebo não tem resultado algum. Você percebe que não existe eficácia nenhuma em termos de resultado. Apenas 6,8% apresentaram, dentro desse parâmetro aqui, alguma resposta significativa, enquanto que 2 vacinados da coorte de vacinação, praticamente todo mundo apresentou resultados eficazes. Ou seja, na fase 2, em um paper internacional publicado pela The Lancet, a Sinovac apresentou uma eficácia surpreendentemente alta. Vamos para a fase 3, que ainda não teve resultados publicados. Então já é um bom indício de que toda essa discussão, isso aqui foi feito dentro de uma amostra, obviamente específica. Você não tem milhares de observações, você tem centenas apenas. Então o poder não é tão alto assim. Você tem p-valores associados a esses resultados para dizer que esses resultados aqui são diferentes de zeros, não tão significativos assim. O ideal é que eles sejam bem menores do que 0,0001, ou pelo menos menores do que 1%, e você não encontra isso, simplesmente porque você não tem um tamanho amostral suficiente para reduzir esse erro padrão, de tal sorte que a estatística de teste fique bem longe do valor crítico. Isso aí é um outro ponto, mas se eu quiser mostrar para vocês é o seguinte. Isso aqui está uma distribuição, pode ser uma T, uma normal, ou qualquer que seja. Vamos supor que isso aqui é o valor central em 0, esse aqui seja o valor crítico. Quanto maior a amostra, mais próximo, mais você aproxima esse valor crítico de 0, porque isso aqui é medido em desvios padrões. Então geralmente é 1,96 unidades de desvio padrão. Então quanto menor o desvio padrão, em termos valores absolutos, mais próximo o valor crítico está de 0. Então com mais força você rejeita a hipótese nula de que não existe eficácia dentro desse remédio. E aí, explicando aqui esse problema que foi soltado aí pelo Instituto Butantan, o tal dos 100% com p-valor bem maior do que 5%, significa que esse N é pequeno, ou seja, teve muito pouca gente que chegou a passar do caso moderado para o caso grave. Então, ninguém chegou para o caso grave, indicando que esse N, por ser pequeno, gerou um p-valor associado muito pequeno e ninguém chegou no caso grave. Já do muito leve para o leve, você teve uma resposta de 77,96% de eficácia, ou seja, dos que foram vacinados, apenas 77,96%, ou 8 pessoas em 10 não desenvolveram o caso leve, ou seja, que precisa de alguma assistência. E de quem foi assintomático, de cada 2 pessoas que tomaram a vacina, apenas uma pessoa desenvolveu algum sintoma da doença, mas sem precisar de ajuda. É isso, galera. Não tem mistério, não tem bicho de 7 cabeças. Não é para somar essa porra, dividir por 3, calcular MMC ou tentar achar uma dízima periódica. É uma conta estatística bastante simples. Espero que eu tenha elucidado vocês. Um abraço e até o próximo.